Conversei com pessoas muito influentes e muito da alta cúpula do São Paulo sobre essas questões todas. Como eu falei para vocês, o Dorival Júnior, ele não quer ouvir nenhuma proposta, ele não está nem a fim de ouvir nada antes do final da Páscoa. O Dorival Júnior, ele está recebendo propostas de todos os clubes, ele está bem desgostoso com relação às coisas, as pessoas do São Paulo adoram ele, existe aquela questão de valor, aquelas questões todas que o Dorival Júnior tem. Não há um alinhamento da volta do Dorival Júnior. Eu já falei para vocês, ele é unanimidade positiva e número um de todo mundo na escolha caso o Beldia saia do São Paulo. Só que as pessoas ainda estão relutantes em demitir os Beldia. Mas aqui toda hora a gente fala que vai vir, que vai não sei o quê, que vai isso, que vai aquilo. O São Paulo ele passa por uma situação grave financeira do lado de fora. Ele passa por uma situação grave interna de cobrança de jogadores. E aí, é, em conversas informais, eu soube que o Dorival Júnior e ele até, como eu já falei para vocês, na parte salarial ele aceita a mesma coisa, mas com gatilhos e bônus maiores, por metas e aquela coisa toda, que eu até falei que faz sentido. Entretanto, existe uma exigência de contratação de jogadores envolvidos. E aí que o bicho pega. E aí tem uma questão grave em cima disso. Então, assim, o São Paulo não tem como fazer contratações de jogadores. O Zubeldia também reclama, também faz um monte de coisa, mas ele já é o técnico, então, no final das contas, a situação começa a ficar afunilada. O meu questionamento, e a gente vai repercutir em entrevista, até que o Baby da Independente fez lá com o Gordinho, numa rádio, não sei o quê, falou algumas coisas, a gente precisa entender o contexto da seguinte forma. Todo mundo está pressionado nesse momento e está todo mundo preocupado. O São Paulo tem a questão do dinheiro. E a minha primeira pergunta foi assim: beleza, a gente está no começo do campeonato, mas a gente não ganha. A gente não tem elenco, a gente não tem plantel e a gente tem a questão financeira. Se a gente estiver mal no meio do ano e correr o risco de cair, a gente vai coringar, como as pessoas gostam de falar hoje. A gente vai ter que fazer o que o Corinthians fez. No desespero, para não cair de divisão e para não ter uma Série B e a gente ficar desesperado, a gente vai ter que mobilizar e vai ter que sair torrando dinheiro aleatoriamente. Existe a crença que a gente vai melhorar, que a gente vai conseguir sair dessa situação e que as coisas vão dar uma volta. Existe a crença de que, de repente, enxertando o dinheiro do Marinax, as coisas caminhando no São Paulo, a coisa vai dar uma melhorada. Existe uma percepção de que se o dinheiro for gasto no desespero, vai ser uma questão de obter apoio externo para que isso seja feito e não vai ser culpabilizado em cima da diretoria. Vou falar para vocês a minha opinião sobre isso. Um erro absurdo que isso seja tratado dessa forma. Não concordo. Acho que o São Paulo está esticando a corda e isso, para mim, é brincar de roleta russa. Eu não concordo. Acho que é um erro da diretoria. É uma decisão que eles estão tomando arriscadíssima. Ah, o campeonato está no começo, calma, a gente tem bons jogadores, a gente vai engatar, o time não perde, a gente só está empatando, mas a gente está sendo competitivo. O Campeonato Brasileiro é traiçoeiro. O Campeonato Brasileiro, se você demole, o equilíbrio entre os times e o grau de investimento das outras equipes faz com que o campeonato seja quase que irreversível. E eu estou preocupadíssimo com relação aos próximos passos e o encaminhamento das coisas. Cara, o meu telefone tá insano, tá todo mundo louco com relação às coisas como estão acontecendo. Mas, enfim, o fato é, o Zubeldia não vai cair agora antes do jogo contra o Botafogo. Eu imagino que nem com derrota, pelo que eu falei hoje, ele vai cair e ele deve estar no clássico contra o Santos. O que vai acontecer depois do clássico contra o Santos, a gente sabe que a opinião pública, a pressão, um monte de coisa pode influenciar na tomada de decisão. A gente sabe como é que o futebol é volátil e existe uma pressão muito grande para que alguma coisa aconteça. Se não tem dinheiro para fazer, existe aquilo. Zanqueta, e o assunto do Rafinha, o assunto do surgimento do negócio do Lugano, que já tinha surgido no domingo, inclusive com o Sombra. O Sombra tinha falado do Rafinha como possível treinador. De fato, o que foi falado para mim é que o Rafinha poderia trabalhar num. Foi sugerido para fazer esse meio de campo de vestiário, de tipo fazer essa ponte, boleiro, não sei o quê, e não exatamente assumir como técnico. Essas são as informações que eu recebi. Mas
Isso seria meio que uma medida mais desesperada com relação a momento para meio que gerar um fato novo. Hoje, isso não está sendo discutido e isso não está sendo conversado. Não tem ninguém ligando para o Lugano nem para o Rafinha e discutindo esse assunto com eles. Mas é uma ideia que surgiu, que foi aventada para fazer isso. Então não tem nenhuma negociação em andamento, mas é uma coisa que tá, sim, foi falada, foi sugerida, foi aventada nos bastidores para poder falar sobre tudo isso. Então não existe nem hoje uma conversa com o Dorival em paralelo. O São Paulo está meio que travado com relação a isso, principalmente pela questão das expectativas do Dorival com relação ao que ele vai ter de recurso para poder é, trabalhar daqui para frente, para ver como ele poderia corrigir o time, uma vez que as peças ele também acha que são insuficientes. Acho que isso é uma unanimidade dentro do clube de alguma forma, né? Acho que todo mundo acaba entendendo que isso aí é uma coisa que acaba ficando meio que limitada, limitante com relação a tudo isso. O mercado de técnicos está efervescente, está complicado. A gente não tem grana para investir. A gente sabe que vai ter que gastar se tiver desesperador. A gente sabe que a situação dentro de campo é complexa, as lesões são grandes, o plantel é pequeno. Os meninos da base vão começar a se sentir pressionados e desgastados e eles precisam ser blindados pelo torcedor. Existe a questão do FDIC, existe a questão da dívida, existe a questão da preocupação da austeridade, existe a questão da pressão da organizada. Existe a questão da má fase dos jogadores, existe a pressão em cima do Zubeldia, existe a crítica em cima do Muricy. Cara, tem uma. Sim, hoje é daquele dia que você pode olhar, onde você olhar, você tem um trend topic aqui para fazer de polêmica, de pressão e de caos e conflito dentro do clube.